E aí, rapaziada, estamos aí com mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco de binômio de Newton, né? Uma disciplina que muita gente tem alguns problemas. Vamos tentar sanar todos. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, vai lá, né? Dê um like, se inscrevam no canal, sigam a gente aí nas redes sociais para que possamos cada vez mais estar gravando novos vídeos, ok? Então, olha aí o primeiro slide que eu separei para vocês. Olha lá, conceito de binômio de Newton. Então, sendo N e P dois números naturais, chamamos de coeficiente binomial de classe P do número N o número. Então, na verdade, isso aqui é a definição de coeficientes binomiais. Então, coeficiente binomial nada mais é do que uma combinação entre N e P. Beleza? Que a gente representa de outra maneira aqui em binômio de Newton, a gente vai representar dessa forma, mas, pessoal, isso é a mesma coisa de uma combinação que é n fatorial sobre n menos p fatorial com n maior ou igual a p e np pertencente aos naturais. Pessoal, é bom frisar, né? É bom frisar que em binômio de Newton, né? Esse camarada aqui é chamado de denominador. Desculpa, numerador, né? O de cima, denominador, tá? Então esse cara é chamado de numerador. E esse cara de baixo de denominador. E a gente lê, né? A leitura disso aqui é o seguinte, ó. Como é que eu leio isso, professor? N sobre P. Tudo bem? Então, isso aí é a leitura de um coeficiente binomial. Então, pessoal, bem simples, bem tranquilo. Olha lá, dando prosseguimento, a gente vai fazer agora 5 sobre 3, ou seja, uma combinação de 5 com 3. Estamos cansados de fazer isso, olha lá. 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Isso vai dar como resposta 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Professor, por que você parou no 3 fatorial? Porque embaixo eu também tenho um 3 fatorial. Quando eu corto, ó, 5 vezes 4 dá 20 e aqui vai dar 2. Então, isso aqui é igual a 10. Professor, é só isso? Somente isso. A mesma coisa aqui embaixo, é uma combinação de 4 com 1. A combinação com 1, a gente já sabe que dá o maior valor, 4. Então, se você fizer, ó, 4 fatorial, 4 menos 1 fatorial, 1 fatorial, isso vai dar 4, 3 fatorial, sobre 4 menos 1 aqui, ó, 3 fatorial, 1 fatorial. Morre o 3 fatorial de cima com o de baixo, 4 sobre 1, isso aqui dá 4. Tudo bem, pessoal? Então, bem simples, só para a gente treinar aí a fórmula, né, do coeficiente binomial. Passando aí, propriedades de coeficientes binomiais. Então, olha lá, quando eu tenho dois coeficientes binomiais iguais, né, significa dizer o seguinte, significa dizer que eu tenho duas situações, ou o P e o K são iguais, P é igual ao K, ou a outra situação é que a soma dos dois é igual a N, ou seja, P mais K igual a N. Lembrando que esses caras, N, P e K, todos eles são 1. Isso aqui é igual, por quê? Porque 3 mais 2 dá o próprio 5 de cima. Aqui, no segundo exemplo, para isso ser igual, esse cara tem que ser igual a esse. Então, significa dizer que o K é igual a 6. Ou
a soma dos dois tem que dar igual ao 10. Isso significa dizer que 6 mais K igual a 10. Se eu jogar para lá, o K vale quanto? 10 menos 6, K igual a 4. Então, para que isso seja igual, ou K é 6 ou K é 4. Tudo bem? Aí, olha só, esse camarada de baixo vai ser, se esse cara, os dois forem iguais, ou seja, P menos 2 igual a 7, joga para lá, P igual a 7 mais 2, P igual a 9. E depois, agora, a soma dos dois tem que dar o cara de cima, não é isso? Então, ó, P menos 2 mais 7 tem que ser 8. Menos 2 mais 7 é mais 5. O 5 passo para lá, vai ser o quê? P igual a 8 menos 5. Logo, P vale 3. Então, as duas possibilidades aqui é o PC9 ou PC3, para tornar esses números, esses coeficientes binomiais iguais. Então, tudo bem, pessoal? Beleza? Partindo aí para o nosso próximo, para a nossa próxima etapa, né? Vamos mexer com o nosso triângulo de Pascal. Lembrando que ele sempre é composto de linha, o nosso número binomial, e coluna. Tudo bem? Isso significa dizer que, por exemplo, esse cara aqui é o da linha 0. A gente começa na linha 0, coluna 0. Aí, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Se eu quiser aqui, coluna 6. Bem? Então, esse camarada aqui nosso, esse camarada aqui, ó, é o elemento da linha 0, coluna 0. Esse cara, linha 1, coluna 0. Esse cara, linha 1, coluna 1. Tudo bem? E assim vai, ó, linha 2, coluna 0. Depois, linha 2, coluna 1. E esse cara, linha 2, coluna 2. E assim a gente vai montando o nosso triângulo de Pascal. Olha lá, linha 3, coluna 0. Depois, linha 3, coluna 1. Esse cara, linha 3, coluna 2. Esse mané aqui, linha 3, coluna 3. Então, sempre assim, o de cima é a linha e o de baixo é a coluna. Olha lá, linha 4, esse cara já está na linha de baixo. Coluna 0. Aqui, linha 4, coluna 1. Depois, linha 4, coluna 2. Linha 4, coluna 3. Linha 4, coluna 4. E o 5, ó, linha 5, coluna 0. Linha 5, coluna 1. Linha 5, coluna 2. Linha 5, coluna 3, linha 5, coluna 4, e aqui fecha a linha 5, coluna 5. Beleza? Então, aqui está o triângulo de Pascal através de números binomiais. Beleza? Se eu resolver essas combinações todas, olha o que vai acontecer. Olha aqui. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara aqui da linha 0, coluna 0, é 1. Esse cara aqui da linha 1, coluna 1, ó, linha 1, coluna 0 é 1, linha 1, coluna 1 também é 1. O 2, aí o 2, ó, 1, 2, 1. Depois o 3, 1, 3, 3, 1. O 4, professor, 1, 4, 6, 4, 1. E o 5, 1, 5, 10, 10,
5, 1. Professor, como é que você acha esses caras tão rápidos sem fazer essa combinação? Simples. Primeiramente, eu sei que começa no 1 e termina no 1, todos. Então, isso é fácil. Ó. Depois, eu sei o seguinte, que a soma de dois camaradas aqui consecutivos, olha lá, numa linha, ó, dá imediatamente o cara da linha de baixo. Olha lá, vê se não é. 3 mais 3, 6. Professor, isso funciona sempre. Olha aqui, a prova disso aqui, ó. Sempre que eu somar dois caras de uma linha, ele dá exatamente o cara que está imediatamente ao último número que foi somado. Tudo bem? Beleza? Isso é uma relação. Isso a gente conhece numa relação. Isso é chamado de relação de Stiefel, que é o que a gente vai ver agora no próximo momento. Olha aqui, relação de Stiefel. O que diz a relação de Stiefel? Diz que se eu pegar dois números consecutivos na mesma linha, na linha N, e somar, ele dá o cara da linha de baixo. Não foi isso que nós vimos? Tá? Mas dois números consecutivos. Eu posso botar aqui P mais 1, aqui P mais 1, sem problema nenhum. Não são consecutivos? Então, se eu tiver aqui, ó, pegar o da linha P, consecutiva coluna, linha P não, coluna P, consecutiva a ele P mais 1, esse cara aqui vai ser igual, ó, N mais 1, P mais 1. Tudo bem? Beleza? Então, isso significa dizer o seguinte, ó, lembrando que NP, tá, são números naturais, ok? Então, olha aqui. Por exemplo, eu somei dois números da linha 2, ó, o primeiro e o segundo. O resultado vai dar o cara da linha de baixo, linha 3, e da mesma coluna maior, maior coluna, que é o 2. Pronto. Esse vai ser o elemento 3, 2. A mesma coisa acontece aqui, ó. Somei dois caras da linha 5. Vai dar um na linha 6. Vai dar quem? O maior valor. Quem é maior? 2 ou 3? 3. Pronto. 6 com 3. Muito simples, bem tranquilo. Aqui, ó. Somei dois caras da linha 7. Acabou que deu um malandro da linha 8. Só que esse cara aqui, ó, é o maior valor, 5. Então, aqui vale 5. E aqui um valor a menos vale quanto? 4. Então, isso significa que 7, 4, mais 7, 5, dá o 8, 5. Então, K vale 4 e o P, não, K vale 5. O K vale 5 e o P vale 4. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, bem simples, bem tranquilo, né? Bem fácil de entender a relação de Stiefel. E muito importante. Tudo bem, pessoal? Passando aí para a próxima situação, a gente vai ver as propriedades agora do triângulo de Pascal. Qual é a primeira propriedade? A gente vai ver que os números binomiais equidistantes de uma mesma linha são iguais. Por exemplo, repara aqui o seguinte, ó, começando aqui. Isso aqui é a linha 2, ó. Linha 2. Essa é a linha 1 e essa é a linha 0, lembrando que começa na linha 0. E o linha é o N, tá? O N é a linha, ok? Então, repara o seguinte, na linha 3, vamos tirar a linha 3 como exemplo. Repara que esse cara aqui, ó, é igual a esse, e o 1, os dois 1 da ponta, também são iguais. Ou seja, os valores equidistantes são iguais. Na linha de baixo, na linha 4, o que acontece na linha 4? Nós temos um termo central, que é o 6. Depois, o termo central, como funciona no caso de ser uma linha par,
linha par, eu sempre tenho um termo central, também chamado de termo médio. Tudo bem? Esse termo funciona como um espelho. Olha só, aqui é 4, aqui é 4. E depois, professor, aqui é 1, ó, e aqui também é 1. Mas a linha ímpar, professor, não tem termo central? Não tem, mas o espelho continua valendo. Olha só. 10. 10. Depois, aqui, ó. 5. 5. E para o final, 1 e 1. Professor, isso é a linha 5, não é? Isso, a linha 5. Se eu quisesse montar a linha 6, como ficaria? Vamos lá? 1. Relação de Stiefel, 1 mais 5 dá 6. 5 mais 10 dá 15. 10 mais 10 aqui dá 20. 10 mais 5 dá 15. 5 mais 1 dá 6. Não é isso? E termina no 1. Começa no 1, termina no 1. Sempre assim. Isso aqui é a linha 6. Ó, N valendo 6. Repare que, como é par, eu tenho aqui um termo central, que é o 20. Ó. Aí os termos equidistantes a eles são iguais. Ó, aqui também é. Depois, professor, aqui é 6. Ó. Aqui é 6. E os da ponta iguais a 1. Professor, fala, se eu quisesse montar a linha 7, mantém o mesmo padrão. Começa no 1, 1 mais 6 dá 7, 6 mais 15 dá 21, 15 mais 20 dá 35, 20 mais 15, 35 de novo, 15 mais 6, 21, 6 mais 1, 7, termina no 1. Pronto, está montada a linha 7. Ok? Então, monto todas as linhas através da relação de Stiefel. Tranquilo? Isso que vocês estão vendo nada mais é dos que os coeficientes, tá, binomiais. 1, 2, 1 aqui é quando eu tenho uma situação elevada ao quadrado. 1, 3, 3, 1 é quando eu tenho uma situação elevada ao cubo. E assim vai. Esse aqui é quando eu tenho uma situação elevada à quarta, e assim sucessivamente. Esses são exatamente os coeficientes binomiais que eu uso num desenvolvimento elevado a 2, elevado a 3, a 4, a 5, assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Passando aí para o nosso próximo slide. Teorema das linhas. O que significa isso? Que a soma dos elementos de uma linha, é sempre 2 elevado a n. Quem é n? É a linha que você está somando. Então, por exemplo, esse cara é a linha 0. A soma dos elementos, 2 elevado a 0, que é 1, realmente. Esse cara aqui é a linha 1. A soma dos elementos, 2 elevado a 1, que é igual a 2. É 1 mais 1, realmente é 2. Esse cara, linha 2, a soma dos elementos, 2 elevado a 2. 1 mais 2, 3 mais 1, 4, realmente é 4. Esse cara aqui, a linha 3, então é 2 elevado a 3, que dá ó, quanto? 8. A soma dos elementos, ó, 4 mais 4, realmente dá 8. E assim vai. Se eu quiser a soma dos elementos da linha 4, é 2 elevado a 4, que é igual a quanto? 16. Da linha 5, como é que é a soma de todos os elementos? 2 elevado a 5 dá quanto? 32. Então, toda vez que eu quiser a soma dos elementos de uma linha, quando eu for somar todos os elementos de uma linha, 2 elevado a n é justamente a linha que eu quero somar. Beleza? Passando aí, olha só, eu tenho aqui um exemplo, né? No somatório abaixo, ele quer que a gente encontre o valor de n. Beleza? Então, como é que eu vou fazer aqui? Se eu chamar esse cara aqui mais um de m,
Ó, vou chamar N mais 1. Se eu chamar N mais 1 de M, o que eu vou ter, professor? Fala para mim. Aqui é M e aqui é M. Eu vou ter M0 mais M1 mais M2 mais, sucessivamente, mais isso igual a 1024. Concorda comigo que eu estou somando todos os elementos da linha M? Então, a soma dos elementos da linha M, esse cara aqui, vai dar 2 elevado a M, e isso vai ser igual a quanto? 1024. 2 elevado a M, 1024 é 2 elevado a 10, portanto, M vale 10. Só que quem é M? Quem eu chamei de M aqui? N mais 1. Então, esse cara aqui é N mais 1 igual a 10. Joga 1 para lá, N vai dar quanto? 9. Então, o N, nessa brincadeira aí, o meu N vale 9. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, uma questão também bem tranquilo, só para a gente treinar, né? Essa brincadeira aí do somatório dos elementos de uma mesma linha. Passando aí uma propriedade número 3, que é o teorema das colunas. O que significa isso? Se eu somar, por exemplo, aqui, parar, por exemplo, no 4 aqui, a soma desses elementos vai ser esse cara aqui, ó. Imediatamente a linha e a coluna posterior. Tudo bem? Então, ele vai fazer parte da linha e da coluna posterior. Então, somei os elementos de uma coluna, ele é o elemento que da próxima linha e da próxima coluna. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Se eu quisesse montar, né, uma brincadeira aqui, uma fórmula, ó, N, ó, coluna P, mais N mais 1, a linha de baixo, a mesma coluna, mais N mais 2, a outra linha, mesma coluna, mais sucessivamente, mais até, ó, N mais N e a mesma coluna. Isso nos leva, né, o quê? Isso vai nos levar para a coluna seguinte, linha seguinte. Aqui, essa linha aqui, ó, N mais N, é a linha o quê? 2N. Então, aqui vai ser 2N mais 1, a linha seguinte, e a coluna também seguinte, P mais 1. Beleza? Tranquilo? Então, essa vai ser aí a fórmula, se você quiser montar, que não é o caso. Tranquilo? Aqui é só a gente bater que a soma dos elementos da coluna é o cara que está imediatamente a coluna seguinte e a linha seguinte também. Ok? Passando aí, diagonais. Se eu pegar aqui, por exemplo, todos os elementos de uma este, pode ver, 4, 3, 7, 9 mais 1, 10. Então, a soma dos elementos de uma diagonal vai dar sempre o cara de baixo ao último elemento que eu peguei. Tranquilo? Passando aí para a próxima brincadeira, é uma propriedade que quase ninguém fala, a propriedade 5. Todo elemento de uma linha, né? O primeiro é 1. Por exemplo, linha 5. O primeiro é 1, o segundo é o próprio 5. Não é isso? O terceiro e o quarto, aí a gente precisa descobrir quem é. E como é que eu descubro? Então, o primeiro é o elemento 1, o segundo é o próprio N. O terceiro, a gente descobre através dessa fórmula aqui, ó. N vezes N menos 1 sobre 2. Então, aqui na linha 5,
Se eu quiser saber o terceiro, N é a linha, é 5. 5 vezes 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4, ó, 5 vezes 4 sobre 2. Morre, dá quanto? 2. 5 vezes 2, 10. Então, o próximo elemento aqui é o 10. Se eu quisesse saber o quarto elemento dessa linha, como é que seria? N vezes N menos 1 sobre 2, que é o terceiro, vezes quem? N menos 2 sobre 3. Pronto. Se eu fizer isso aqui, eu acho quem? O quarto. E, professor, se eu quisesse achar o quinto e assim sucessivamente, N vezes N menos 1 sobre 2, vezes N menos 2 sobre 3, vezes quem? N menos 3 sobre 4. Então, esse seria o quinto. Professor, caso eu quisesse o sexto, era esse todo, todo, vezes quem aqui? N menos 4 sobre 5. Repare, então, que em cima aqui, ó, começa no 1, ó, e vai somando 1, ó. E o de baixo começa no 2 e também vai somando uma unidade. Tranquilo? Então, isso é simples a gente descobrir quem é um determinado elemento de uma linha, quando ele pedir. Claro, sem que você conheça tudo. Não é nada, desculpa, sem que você conheça nada. Você não precisa conhecer, só conhece a linha, mais nada. Não conhece quem é a linha de cima, não conhece quem é o elemento de cima, você não conhece quem é o elemento de baixo, mas você sabe que é uma linha 10, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Então você quer saber o quinto elemento da linha 10, quem é o cara? Você sabe a linha? Joga aqui nessa fórmula aqui, ó, que nós colocamos no N valendo 10, que você vai descobrir quem é o quinto elemento da linha 10. Tudo bem? Passando aí, pessoal, fórmula do desenvolvimento do binômio de Newton. Então, eu tenho aí o seguinte, A mais B elevado a N. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu consigo, professor, desenvolver isso aqui? Beleza? Primeiro, a gente tem que lembrar dos números binomiais. N0. Depois, professor, N1. Depois, professor, N2. Depois, professor, até quem? O NN. Beleza? Tá. E aí, professor, o que mais que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer agora o seguinte. O primeiro elevado a N, a máxima potência, ó, o primeiro elevado ao máximo, e vai diminuindo 1. N menos 1. E depois, N menos 2, até aqui o final ser o quê? O primeiro elevado a 0. E o segundo começa no 0 e vai aumentando 1. Olha aqui. O máximo possível no último. Tudo bem? Então, aqui, ó. Beleza? Então, repara que o A, o primeiro, você vai diminuindo 1 até chegar no 0 no final. E o segundo, você começa no 0 e vai aumentando 1 até chegar ao N, que é o valor máximo no final. Esses caras aqui, esse e esse, são os meus coeficientes binomiais. Então, se eu fizer a minha combinação, eu acho eles. Professor, tem uma outra maneira de achar eles? Sim. Por exemplo, se eu estou na linha N, vamos supondo a linha
6. Significa dizer que esses camaradas são todos aqueles coeficientes do triângulo de Pascal da linha 6. Começando, lembra? No 1, o segundo é o 6 e assim vai até fechar no 6 e 1 no final. Beleza? Então, esses coeficientes são exatamente os coeficientes do triângulo de Pascal da linha 6. Vamos ver melhor, né, de forma mais elegante, vamos dizer assim, como isso funciona. Olha lá, A mais 1 elevado a 4. Pessoal, se é A mais 1 elevado a 4, eu estou na linha 4. Então, eu tenho que ir lá no meu triângulo de Pascal ou montar ele, não é isso? E verificar que na linha 4 é 1, 4, 6, não é isso? 4, 1. Não é isso? Os coeficientes da linha 4 seriam esse. 1, 4, 6, 4, 1. Beleza? Aí, ó, o primeiro, aqui, ó, se eu começar bonitinho, ó, N é 4, porque eu estou na linha 4, não é isso? Então, 4, 0, não é isso? Depois, professor, 4, 1. Depois, professor, 4, 2. Depois, 4, 3. E para fechar o último é o 4, 4. E agora, aqui meus sinaizinhos de mais, né? O primeiro elevado à máxima potência. Então, aqui, ó, o primeiro elevado à máxima potência. Vai diminuindo 1. Vai diminuindo 1. Vai diminuindo 1 até no final dá quanto? 0. E o segundo? O segundo eu começo no 0 aqui, ó, e vai sempre aumentando 1. Olha lá. Beleza? Vale a pena frisar que a soma aqui, ó, dos expoentes, olha aqui, ó, vai dar sempre o valor da linha, que é o 4 aqui, ó. Beleza? Esses caras aqui, ó, se você quiser calcular a combinação deles, beleza, né? Tranquilo? Mas se você for na linha 4, você já sabe que esse é 4, esse é 1, esse aqui é 4, esse é 6, esse é 4 e esse vai dar 1. Beleza? Aí, olha lá, A elevado a 4, B a 0 não precisa. Depois, A elevado ao cubo, B elevado a 1, vou botar aqui. Mais A elevado ao quadrado, B quadrado, mais AB ao cubo, mais B a 4. Beleza, acabou. Então, o meu desenvolvimento é A4 mais 4 ao cubo, B, mais 6A quadrado, B quadrado, mais 4A, B cubo, mais B quarto. Pronto, acabei aí o desenvolvimento desse primeiro binômio. Tranquilo? Desenvolvimento binomial. Ok? Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos fazer agora o de baixo? Professor, e aí? E o de baixo? É a mesma situação. Como aqui é 5, eu estou na linha 5. Vamos lá? 5, 0. Depois, 5, 1. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5, 5. Beleza? E agora aqui, vou botar os meus sinais de mais bonitinho no mesmo formato, lembra? E agora, professor, vamos começar no primeiro. O primeiro elevado ao máximo, vezes o segundo elevado a 0. Opa, não, o segundo elevado a 0 eu vou botar depois, tá? Vou começar primeiro no maior. Depois, diminui 1. Depois, mais 1. Depois diminui mais 1.
depois diminui mais 1 e, por fim, x a zero. Agora o B. O B ali é o menos 2, não é isso? Ó, menos 2 elevado a zero, menos 2 elevado a 1, menos 2 elevado a 2 e não 3, a 2. Agora sim, menos 2 elevado a 3, depois menos 2 elevado a 4 e para fechar, menos 2 elevado a 5. Beleza. Aí, professor, eu vejo o seguinte, que esses caras aqui são os coeficientes da linha 5. 5. Depois, ó, linha 5, vou montar ela aqui, ó, embaixo da 4, ó, 1, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5 e fecha no 1. Então, os coeficientes são 1, 5, 10, ó, 10, 10 de novo, depois 5, e para fechar o último é 1. E agora, x a 5, o menos 2 elevado a zero dá 1, aqui mais quanto? 5 vezes quem? X a 4 vezes menos 2 elevado a 1, menos 2, mais aqui 10, beleza? Vezes quem? X ao cubo, vezes menos 2 ao quadrado dá 4, mais 10 vezes, aqui ó, x quadrado, menos 2 elevado ao cubo é menos 8, mais 5 vezes x elevado a 1, vezes menos 2 a 4, que é quanto? 16, mais 1 aqui, ó, esse, x a 0 dá 1, menos 2 elevado a 5 é menos 32. Então, aqui vai dar x elevado a 5, ó, menos 2 vezes 5 dá 10x4, mais, opa, aqui dá menos, ó, menos, aqui é menos, tá? Menos com mais dá menos. Aqui que é mais? 10 vezes 4, 40, x cubo. Aqui, ó, menos 8 vezes 10 dá menos 80, x quadrado. Aqui, ó, 16 vezes 5 dá 80, 80x. Beleza? E aqui, menos 32. Pronto, acabou-se o meu desenvolvimento. O que eu tenho que notar é o seguinte, quando esse cara aqui é menos, os meus sinais, ó, começam no mais, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Toda vez que eu tiver o sinal aqui do meio negativo, o que vai acontecer, professor? Os meus sinais do meu desenvolvimento, tudo bem? Eles vão o quê? Eles vão sempre se alternar. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo? Passando aí para o nosso próximo slide, agora é o termo qualquer, o termo de ordem P mais 1. TP mais 1, essa é a fórmula. NP vezes quem? A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Ou seja, toda vez que eu tiver um desenvolvimento assim, e quiser um termo qualquer desse desenvolvimento, eu tenho que aplicar essa fórmula. Tudo bem? Beleza? E lembrando que esse aqui é o termo que eu quero. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, determine o sexto termo do desenvolvimento do binômio. Então, eu quero o sexto termo. O sexto termo, quero, na verdade, termo 6. Só que isso aqui é TP mais 1. Então, eu venho aqui e faço o seguinte, é TP mais 1 a fórmula? Então, P mais 1, olha só a maldade. Olha a maldade, ó. O 6 é igual a P mais 1. Então, ó, P mais 1 vale 6. Joga para lá. O P vale quanto? 5. Então, TP
mais 1 igual a quem? Vamos lá? N. O N é o 9, ó, 9. 5, P é 5, vezes A. O A é o X, ó, elevado a 9 menos 5, vezes o segundo, que é menos meio, elevado a quem? O segundo, ó, P elevado a P. Quem é o P? 5. Agora sim, P é 5. 5 mais 1, 6. O sexto termo vai ser uma combinação de 9 com 5, que é 9 fatorial, 9 menos 5 fatorial, 5 fatorial, vezes x elevado a 4, vezes quanto? Menos 1 elevado a 5 é menos 1, não é isso? 2 elevado a 5 dá 32. 9, aqui essa combinação, termo 6 vai dar o quê? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Professor, oi. Por que você parou no 5? Porque eu sei que lá embaixo tem um 5 fatorial. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos matar o 5 fatorial com o 5 fatorial. Lembrando que 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. E aí eu vou começar a simplificar também aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. Cortei. O 4 vou simplificar com 8, vai dar quanto? 2. O que sobra, professor? 7 vezes 9, 63, é isso? Ó, 7 vezes 9, ó, 7 vezes 9, 63. 63 vezes 2, 663 vezes 2, né, vezes 2, é 126. Então, esse termo aqui vai ser igual a quanto? 126 x a 4 vezes menos 1 sobre 32. O 32 eu simplifico por 2 com 123, dá 63. E aqui dá quanto? 16. Então, o sexto termo vai ser o quê? Menos 63 sobre 16, o quê? X a 4. Pronto. E encontrei quem seria o sexto termo desse desenvolvimento. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos passar para o próximo aí. Agora a gente vai para a soma dos coeficientes de uma distribuição binomial. Toda vez que eu quiser a soma dos coeficientes, é simples você substituir as variáveis por 1. Então, aqui, ó, dado o binômio x menos y elevado a 7, determine a soma dos coeficientes do seu desenvolvimento. Vou substituir o x e o y por 1 e elevar a 7. 1 menos 1 dá 0. 0 elevado a 7 dá 0. Pronto. Então, a soma dos coeficientes desse desenvolvimento vai dar 0. Bem tranquilinho, bem simples, bem fácil. Professor, oi. Sempre que eu quiser a soma dos coeficientes, binomiais, eu posso fazer isso? Sim, não só pode, como deve. Beleza? Substitui todas as incógnitas por 1, resolve e você vai encontrar a soma dos coeficientes. Tranquilo? Passando para o nosso próximo slide, considere o binômio, está aí. Ele quer saber o termo independente. O que é um independente? O termo independente é que não depende de x, ou seja, que o expoente de x é 0. Tudo bem? Então, aqui, para eu descobrir o termo independente, vou jogar na nossa fórmula do TP mais 1.
Olha lá, NP, tudo bem, vezes A elevado a N menos P e B elevado a P. O termo independente, aqui o N é 8. Ó. O P eu ainda não sei. O A é o X. Elevado a 8, que é N menos P. Vezes o B, quem é o B? Menos 3. Elevado ao P, que eu não sei quem é o P ainda. Beleza. Só que é o seguinte, como é termo independente, o X tem que ser 0. Ou seja, esse cara vai ser igual a x0. Então, eu sei x8 menos p é igual a x0. Mesma base igual os expoentes. 8 menos p igual a 0. Jogo preparar. 8 igual a p, portanto, p vale 8. Então, p vale 8. Então, aqui eu tenho 8 vezes x elevado a 8 menos 8 vezes menos 3 elevado a 8. Isso aqui, 8, combinação de n com n é 1. Vezes x a 0, foi o que eu achei, e aqui, menos 3 elevado ao expoente par, fica 3 elevado a 8. Então, isso aqui eu sei que dá 1. Portanto, o termo independente do x nesse desenvolvimento é o 3 elevado a 8. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, toda vez que ele quiser o termo independente, eu tenho que lembrar disso aqui. O termo de x tem que ser o expoente de x, tem que ser 0. Então, o cara aqui que tem o x, eu tenho que pegar ele e fazer isso aqui, ó, igualar o x elevado a 0. Tudo bem, pessoal? Beleza? Passando aí para a próxima questão, olha lá. A soma dos 3 primeiros números de uma certa linha no triângulo de Pascal é 121. Qual é o terceiro elemento da linha seguinte? Então, olha só. Eu tenho aqui N0 mais N1 mais N2. Isso é 121. Só que N0, isso aqui é o primeiro termo, qualquer termo, primeiro termo de uma linha é 1. Não é isso? Toda a linha do triângulo de Pascal, o primeiro termo é 1. Aí vou pegar o 1, vou jogar para o outro lado, eu vou ter que N sobre 1 mais N sobre 2 é igual a 120. Por quê? 121 menos 1. Então, olha só. O primeiro termo, melhor. Primeiro não. O segundo elemento, não é isso? O triângulo de Pascal, eu começo ele na linha 0. Essa é a linha N. Então, o primeiro é 1. Depois, esse linha 1, quem é? N1. Depois, linha 2, esse cara é o N2. Ele fala assim, a soma dos 3 primeiros números de uma certa linha é 121. Qual é o terceiro elemento da linha seguinte? Se eu quiser o cara aqui dessa linha, linha N mais 1, o terceiro elemento, lembra o que eu falei da relação de Stiefel? O terceiro elemento vai ser o quê? Da linha de baixo? Concorda que vai ser esse cara? Ó, a soma dos dois vai ser esse cara da linha de baixo, não é isso? Vai ser imediatamente o seguinte. Então, quanto é essa soma? N1 com N2. Aqui, ó, N1 mais N2 dá quanto? Então, esse camarada aqui, ó, é simples. O terceiro, ó, 1, 2, 3. O terceiro cara da linha de baixo vai ser exatamente o 120. Relação de Stiefel, gabarito, letra C. Tudo bem, pessoal? Então, repetindo aqui o que ele pediu, ó, terceiro elemento, a linha é N. O primeiro é 1, o segundo é o N1, o terceiro é o N2. A linha seguinte é a linha N mais 1, ele quer o terceiro elemento aqui, ó.
o terceiro elemento é esse camarada aí. Tudo bem? É o 120, gabarito letra C. Ok? Passando aí na última questão, né? Uma questãozinha da SpaceX, bem simplesinha também, né? Fácil de se resolver. Olha aqui como é que a gente pode matar essa questão em uma linha. Lembra que eu falei que esse cara aqui, como é o 5, ó, 4, 3, 2, 1, eu sei que é alguma coisa da linha 5. O primeiro cara é o máximo elevado à máxima potência. É o cara elevado à máxima potência, não é assim? Então, esse cara aqui é o 999. E quem é esse cara aqui? É o último cara elevado à máxima potência. Só que aqui não precisei botar o 5, porque o 1 elevado a 5 dá 1. Vê se não é. Como é que eu faço isso aqui elevado a 5? É esse cara. Elevado a 5. Mas quem é a linha 5? Lembra? 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então, ó, o outro aqui vai ser quem? O 5. Não é isso? Mas quem é o próximo? 1 e 5, e eu botei. O próximo é o 10. Aqui o 10. Mas o próximo quem é? O outro 10. Mais o próximo quem é? O 5. Mais o próximo é 1. Beleza? E agora, eu vou sempre diminuindo uma. Ó. 999 elevado a 5. Depois, 999 elevado a 4. Depois, 999 elevado a 3. Não é isso? Depois, 999 elevado a 2. 999 elevado a 1. E 999 elevado a 0, que é 1. E aqui, o segundo camarada, que é o 1, começa no 0, depois 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, e assim vai 1 elevado a 4, e em cima 1 elevado a 5. Que aí o 1 não entra em lugar nenhum, porque o 1 elevado a qualquer número é 1. Então, aí eu fico 999 elevado a 5, mais 5 vezes 999 elevado a 4, mais 10 vezes 999 elevado a 3, e assim até chegar ao 1 lá no final. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. 9995, 5 vezes 9994, 10 vezes 993, ou seja, é exatamente 1000 elevado a 5. E quem é o 1000? 1000 é 10 elevado ao cubo elevado a 5. E agora aqui, professor, é só você multiplicar os dois, não é isso? Então, 10 elevado a 3 vezes 5, isso vai dar 10 elevado a 10 elevado a 15, gabarito. Tudo bem? Beleza? Então, eu tenho aí uma questãozinha da SpaceX bem tranquilinha, bem simples de se resolver. Ok? Pessoal, eu agradeço aí a todos mais uma vez pela participação. Obrigado a todos. Tenham aí uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.